Eu tenho muita coisa para falar aqui hoje. 40 minutos, uma hora, será insuficiente. Mas vamos aproveitar o tempo. Eu vou começar falando do que eu li hoje pela manhã. Dia 8, Provérbios, capítulo 8. Leia um capítulo por dia. Um por dia. Além do que você vai ler normal e naturalmente da Bíblia. Leia o capítulo do dia, melhor dizendo. O capítulo do dia. Você vai começar hoje, então hoje é dia 8, capítulo 8 de Provérbios. Leia. O desafio que eu proposto, eu vi naquele livro lá, Salomão, o homem mais rico que já existiu. Comprou? Está lendo. É isso aí. Quem deu a riqueza para ele? Deus. Deus. E ele pediu? Não, não pediu. O que é que ele pediu? Sabedoria. E Deus disse, olha, além disso eu vou te dar tudo. E não há, e não houve, e não haverá na terra. E o próprio Senhor Jesus se referiu a ele, a Salomão. Homem mais sábio e mais rico do que Salomão. Vem de Deus. O diabo não tem riqueza para dar para ninguém. O diabo só tira. Quem dá é Deus. Eu fiquei tão feliz que o pastor Ivaldi falou aqui do púlpito. A sabedoria, a prosperidade pela obediência à palavra. Mas fiquei tão feliz e liguei para ele. Falei, por que o senhor falou isso? Ele falou, mas é verdade, irmão. É verdade. As igrejas por onde eu passei foi assim. As pessoas prosperaram. Pois é, mas eu comecei a falar de prosperidade na igreja e me crucificaram. Mas é bíblica. Está na Bíblia. Vamos ver o que é que está escrito nesse capítulo 8 de Provérbios. Vou ler alguns versículos. Alguns. Não é o tema da nossa reflexão desta manhã. Isso aqui, como diz o caipira, é apenas um introito. Sabe o que é um introito? Uma introdução. Apenas uma introdução. Capítulo 8 de Provérbios. Vamos começar aqui pelo versículo 11. Ele diz assim, porquanto melhor é a sabedoria do que as mais finas joias, e de tudo que se possa ambicionar, absolutamente nada se compara a ela. Sabedoria. Eu sou a sabedoria. Em mim habita todo o conhecimento, o discernimento e o ensino. Dá para perceber que a sabedoria é uma pessoa. Eu sou a sabedoria. É uma pessoa. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Deus não se agrada disso. Ele está dizendo que o temor do Senhor está quando a pessoa rejeita o orgulho, rejeita a arrogância. Quando ela rejeita e quando ela não rejeita. Aí diz o versículo 14: meu é o conselho sábio, a mim pertencem o entendimento e o poder. Mas como gosto daquele texto de Daniel, capítulo 1, que eu li na quarta-feira. O que é que Deus deu a Daniel? O que é que Deus deu a ele? Vamos ver aqui. Vamos voltar no texto aí de Provérbios. Só para não perder a sequência do raciocínio. O que é que Deus deu a Daniel lá no cativeiro da Babilônia? Jovem, levado para lá,
com 16 anos de idade. O que é que Deus deu a ele? Daniel, no capítulo 1, versículo 17. No caso destes 4 jovens, quem eram os 4 jovens que foram parar no cativeiro da Babilônia? O versículo 7 diz quem eram eles. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. A Daniel chamou Beltesazar, que em babilônico quer dizer Bel proteja a sua vida. O Deus deles, o Deus dos babilônios, ou dos babilônicos. A Ananias denominou Sadraque, amigo do rei. A Misael nomeou Mesaque, quem é como Deus Lua. E a Azarias deu o nome de Abednego, servo do Deus Mercúrio. Foram para lá, trocaram o nome deles e deram o nome dos seus deuses. Mas aí o versículo 17, no caso destes 4 jovens, aprouve a Deus lhes abençoar com especial sabedoria, inteligência em toda a cultura e ciência. Isso aqui me chama atenção, porque alguns pensam que é só em relação à Bíblia. Não, em tudo, em tudo. João diz que o homem não pode receber coisa alguma se não vier do alto. Se do alto não lhe for dado. É Deus, porque quem somos nós para ter, para saber ou para fazer alguma coisa, como diz João, se do alto não recebermos? Mas Deus dá. Ele não dá um tapa para a gente ficar assim, olhando a vida como burro, que põe o tapa do lado, né? E olha só para cá. Não, ele abre os horizontes, a mente, o coração. Então ele está dizendo, em toda a cultura e ciência. E Daniel ainda recebera algo a mais. Sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Deus faz o que Ele quer, com quem Ele quer e para o que Ele quer. Então voltemos lá em Provérbios, no capítulo 8, porque ele diz aqui no versículo 14 que meu é o conselho sábio, a mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem justiça. O apóstolo Paulo depois vai dizer na carta aos Romanos que nós devemos obediência às autoridades. Ninguém exerce a autoridade sem a permissão divina. Uma coisa tem que ficar muito clara para nós: ninguém frustra os planos de Deus. Ninguém pode ir contra a vontade de Deus. E Deus faz exatamente o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Não do jeito que eu quero, do jeito que Ele quer. É por isso que Ele é Deus. Senão Ele deixaria de ser Deus. Até as nossas orações, Ele responde e atende de acordo com a vontade dEle e não a nossa. É Ele quem comanda, não somos nós. Senão estaríamos comandando Deus pelas nossas orações, como muitos fazem. O senhor faz isso, o senhor faz aquilo. Espera aí, está dando ordem para Deus? O senhor faz isso, o senhor faz aquilo? Não. Quem sou eu? Eu sou a criatura. Ele é o Criador. E Jesus ensinou, seja feita a tua vontade, na terra e no céu. A tua e não a minha. Aí diz o versículo 16, da mesma forma, mediante meu poder, governam os nobres, todos os juízes da terra. Quem é o ser humano? Basta alguns segundos sem respirar e lá se foi. E a atmosfera aí, que Deus
propicia, proporciona. Eu amo todos os que me amam. Quem? A sabedoria. A sabedoria. E quem me busca, me encontra. Buscou a sabedoria, buscou tudo. Encontrou tudo de que precisa. Em minhas mãos está toda a riqueza. Oh, pera, não fala disso aqui não. Não fala disso aqui não, mas está escrito aqui. Está toda a riqueza, honra, prosperidade. Não pode falar disso na igreja, prosperidade. Mas está escrito aqui. Está escrito aqui. E justiça perenes. Meu fruto é melhor que o ouro. Sim, que o ouro mais puro. O lucro que vos ofereço é superior ao metal mais valioso, porque as coisas acabam. Jesus disse que onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Aí diz para acumular riquezas no céu, porque na terra ele diz que a traça corrói, a ferrugem consome e os ladrões roubam. Mas é Deus quem dá. E com um propósito, com uma finalidade. Versículo 20. Ando pelo caminho da retidão, em meio às veredas da justiça, outorgando riquezas aos que me amam, oferecendo a estes prosperidade sem fim. As pessoas confundem. A mente está tão obcecada, tão engessada, que confundem prosperidade com dinheiro. Prosperidade não se resume a dinheiro. Ser próspero é ser rico, ser feliz, ser desenvolvido em todas as áreas da vida. Isso é prosperidade. Eu vi uma definição de alguém que diz que dinheiro é fluxo. Ele vai seguindo. Aqui, ali, não tem dono. Não tem dono, não é meu, não é seu. Dinheiro. Isso não significa prosperidade. Tem muita gente rica financeiramente, miserável, pobre, emocional, espiritual, nos relacionamentos, na saúde. Miserável, cheio de dinheiro e comete suicídio. Se fosse próspero, não faria isso. Então, prosperidade não se resume a dinheiro. E as pessoas engessaram a mente. Mas é a obra do diabo. Porque se é bíblico e é Deus quem nos faz prosperar, o diabo vem e bota no ouvido da pessoa, ó, cuidado com isso aí, cuidado com essa fala. E até surgiu na década de 80, né, a famosa teologia da prosperidade, que levou as pessoas a pensarem assim, pensar só em coisas materiais, se esquecendo que nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Espiritualmente eu sou próspero porque eu sou uma nova criatura. Financeiramente, um miserável. Na sua saúde física, um miserável. Então você não é próspero. Você tem que ser próspero em todas as áreas da sua vida. Quem é que faz isso? Deus. Não depende de mim, quem sou eu? Depende dele, a saúde depende dele, a vida depende dele, o trabalho, eu dependo dele, tudo eu dependo dele. Então é ele quem me faz prosperar. Aí vem no versículo 22. O Senhor me possui como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Fui formada, sabedoria, desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. É uma pessoa, é Cristo. Está falando da pessoa de Jesus, Cristo. Nasci quando ainda nem havia abismos, quando não existiam fontes carregadas de água, antes de serem estabelecidos os montes, de se formarem as colinas, eu já existia. Está falando da pessoa de Jesus, Cristo. Ele não havia formado a terra
tampouco os campos ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Jesus Cristo. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando fixou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não ultrapassassem seu ordenamento, quando assinalou as balizas dos alicerces da terra, então eu estava com ele e cooperei com tudo como seu arquiteto. Dia após dia tenho sido seu prazer. Dá para lembrar do batismo dele, quando ele saiu das águas, e a voz veio do céu dizendo o quê? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Aqui, Jesus, ele é a sabedoria, sempre me sentindo muito feliz ao seu lado. Aí ele diz no versículo 34. Não, vamos continuar aqui. 31. Regozijando-me com o mundo que ele criou e alegrando com os seres humanos. Agora, pois, filhos meus, ouvi-me atentamente, porquanto muito felizes serão os que guardarem os meus decretos. Então é preciso obediência. Ouvir e obedecer, pondo em prática. Ouvi, versículo 33, o meu ensino e sereis sábios. Não é ouvir aqui, ó, passa para cá e foi embora. É ouvir aqui, tampa do lado de cá e retém lá dentro. Desce para o coração, confessa com a boca e execute. É a prática. A obediência leva à prática. Quem não põe em prática não obedece. Quem não obedece não creu. E nós vamos entrar nesse assunto daqui para o final do ano. A obediência. Se preparem. Vamos entrar nesse assunto. Eu coloquei no grupo da igreja. Eu tenho esse defeito, eu gosto de ler. E Deus me abençoa. Livro que eu não sei, não imagino, vem nas minhas mãos. Ganho de presente. Veio. Está aqui. Acesso negado. Sabe quando você nega o acesso do diabo à sua vida? Quando você obedece à palavra de Deus. Você nega. Aqui não. Sabe quando você permite que o diabo acesse e faça devassa na sua vida, como fez aqui? Quando você ouve a palavra, mas não pratica, não obedece. Por que Adão não obedeceu a Deus? Porque ele não acreditou no que Deus falou. Aí a pessoa está confessando aqui a sua inclusão no corpo de Cristo, mas é mentira, ela não acredita coisa nenhuma, porque ela não põe em prática, ela não obedece. Quando ela obedece é porque ela acreditou. Se eu ouço alguma coisa que eu não acredito, eu falo, isso aí não é bem assim não. Eu não acredito nisso aí, não vou fazer isso. Eu não acredito. A prova está aí, eu não acredito. Por isso eu não vou pôr em prática e não vou obedecer. Mas se eu creio, eu digo, opa, esse assunto é sério. Isso aí é sério, eu creio. Então eu vou fazer exatamente conforme está escrito. Obediência. É um passo posterior à fé, àquilo que eu creio. Se eu não creio, eu não obedeço. Mas se eu obedeço é porque eu creio. E se eu obedeço, eu nego acesso ao diabo. Aqui não. Não foi assim que Jesus fez? Não é assim que Pedro diz? Resistir ao diabo e ele, foge. Aí as pessoas ficam fazendo os cultos, orações para expulsar demônio. Está na obediência. Não é na oração que você faz para expulsar, não. É na obediência. Foi assim que ele deixou Jesus.
quando Jesus citou, está escrito, você está me tentando a desafiar Deus, a provar Deus. Mas está escrito que não é assim. E o diabo vai embora. E as pessoas ficam lutando com o diabo, mas não obedecem. E Jesus disse, se vocês são os meus discípulos, e se vocês me amam, vocês vão fazer o que eu estou mandando. Vocês dizem que são, mas não obedecem. Não sou eu, está escrito. Versículo 34. Feliz, olha a felicidade. Bem-aventurado todo aquele que me dá ouvidos, vigiando dia a dia a minha porta, aguardando com esperança as ombreiras da entrada da minha casa. Porquanto, toda pessoa que me encontra, acha a vida e ganha o favor do Senhor. A vida é Cristo. Eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A sabedoria é Cristo. Jesus, Cristo. Porquanto toda pessoa que me encontra acha a vida e ganha o favor do Senhor. Todavia, aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Todos os que me desprezam, amam a morte. É a vida? Nessa versão aí, né? Violenta a própria alma. Caminha para a morte. O que Deus disse lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Deus chamou só os céus e a terra como testemunha. Só isso. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós. O que, Senhor? Propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida, Cristo, para que vivas, tu e a tua descendência. As pessoas fazem a opção pela morte, rejeitando a vida, e fazem a opção pela maldição, rejeitando a bênção. Onde é que está o segredo? Obediência. É tudo. É tudo. Obedeça. Creia. Se você não obedece é porque você não acredita. Não, eu creio, mas você não põe em prática. Mentira, você está se enganando. Não sou eu quem diz isso. Eu vou ler aqui. E antes de começarmos a nossa reflexão, não tem problema, eu não estou com pressa, não é? Não estou com pressa. Acredito que vocês também não. Mas eu vou ler aqui só uma palhinha do que chama muita atenção da gente dentro deste assunto. Ele diz aqui: aqui. Ninguém que negue Jesus abertamente como o Cristo poderia permanecer sem ser notado. Então ninguém poderia chegar aqui no nosso meio e dizer, olha, eu não concordo, eu nego Jesus, eu não acredito. O que é que teríamos que fazer naturalmente, com muita educação? Olha, faça-nos o favor. Pode sair, porque aqui nós acreditamos, tá certo? Se você não crê, o que você vem fazer aqui, não é? Pode sair, por gentileza, se retire daqui. Aqui não é o seu lugar, tá bom? Vá congregar com aqueles que negam, que não creem. Tem igreja de Satanás, sinagoga de Satanás, fisicamente estabelecida aí pelo planeta. Tem, vai para lá, tá certo? Então ninguém que negue poderia permanecer sem ser notado. O versículo a seguir, Tito, capítulo 1, versículos 15 e 16.
Tito, capítulo 1, versículo 15 e 16. Diz assim, numa outra versão aqui, ó. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles são corrompidas. É a corrupção, é a distorção daquilo que é correto, que é direito, que é legal, que é normal. Distorção. Isso é corromper. Distorce. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas negam por seus atos. Eu já trouxe aqui uma reflexão há algum tempo sobre prédica, o que eu prego, o que eu falo, e prática, o que eu faço. Uma coisa tem que estar associada à outra. Eu não posso pregar uma coisa e viver outra, ser outra. Não posso. Senão eu estaria difamando a Deus, corrompendo a palavra, distorcendo os valores. Não poderia. E as pessoas iriam olhar para mim dizendo, esse cara prega, mas não é isso que ele prega. Ele fala, mas não vive o que ele fala. Não faz. Não poderia fazer isso. Tem que haver coerência. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é isso. Eu conheço, eu creio, eu sou uma nova criatura, mas a minha conduta não tem nada a ver, nada. Vai até afronta a palavra de Deus. Eu me lembro de um professor que dizia assim, isso é uma discrasia. Ele falava, uma discrasia, ou uma falta de sintonia, de acento, de coerência. Eles não negam o Senhor. Agora preste atenção. Porque o diabo é assim. Aliás, Tiago diz isso. Você crê que Deus é um só? Até os demônios creem. Eles também creem. Estremecem. Porque conhecem o poder de Deus. E o ser humano não faz isso. Pior do que o diabo, hein? Pior do que o diabo. O homem natural. A natureza adâmica é pior do que o diabo. Porque o diabo estremece, porque ele sabe qual é o poder de Deus. E o ser humano não sabe. Misericórdia. Eles não negam o Senhor pelo que dizem, mas pelo que fazem. A conduta é incoerente e incompatível com a palavra. A palavra diz uma coisa, ele diz que crê, mas ele faz outra. Ao mesmo tempo, acreditam que conhecem o Senhor. O apóstolo chama estas pessoas de impostoras. Isso é um impostor. Não é aquele que vem aqui à frente com a responsabilidade de mostrar à igreja, primeiro para si e depois para a igreja, que nós devemos andar de acordo com a Bíblia. Isso não é ser impostor. Isso é ser zeloso. Levar as pessoas à obediência da palavra. O impostor é aquele que fala, diz que acredita, mas vive de outro modo. Está impondo um estilo, um jeito, um modo de vida totalmente incompatível a avesso e agressivo à palavra. Aí na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, no versículo 13, ele diz assim, mas os homens maus e impostores irão de mal a pior. Presta atenção. Está ruim. Tá ruim, mas vai ficar pior. Para quem? Para os homens maus. Para aqueles que dizem, mas não fazem. Para aqueles que dizem que acreditam, mas não vivem. Para aqueles que acreditam, dizem que acreditam, mas não obedecem. Não praticam. De mal a pior. Não sou eu quem está dizendo. E ele diz mais, enganando e sendo enganados, desviando outros, nessa versão aqui. Está enganando as pessoas, está sendo enganado, dizendo que acredita. Mas nada daquilo na sua vida é real, nada. Vamos lá. Um impostor
é alguém que engana por meio de um caráter fictício. Fictício é aquele que tem a aparência de verdade, mas não é. É falso. É hipócrita. Ou de um disfarce falso, como o lobo em pele de cordeiro. Oh, parece um cordeiro. Oh, cuidado, é lobo. É só a pele, mas é por dentro é lobo voraz. Foi Jesus quem disse isso. É lobo. Os mercenários, aqueles que fazem por dinheiro, por interesse. É mercenário. O único interesse que eu tenho aqui é o bem-estar da igreja e do reino de Deus. O irmão Paulo é tesoureiro desde a fundação da igreja. E o irmão Jorge nos últimos anos. Nunca recebi um centavo da igreja. Pelo contrário, Deus me abençoou e botei dinheiro para construir o templo. E é para a glória dele. Não é para mim e nem é de ninguém. É para a glória dele. Então, o meu interesse é o evangelho. Nunca fiz nada por dinheiro. E nunca pedi dinheiro a ninguém aqui. Nunca. E nunca falei de dinheiro na igreja. Nunca. Mas o que Deus tem me mostrado ultimamente é que as pessoas são travadas nas suas emoções, no seu psiquismo, na sua mente. E elas precisam renovar essa mente. E é a Bíblia que diz isso, não sou eu. Romanos 12, 1 e 2. Renovar a mente para experimentar. Elas estão sendo privadas de experimentarem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus por conta daquilo tudo que está travado, marcado nas suas mentes, nas suas emoções. Comecei a tratar disso, mexi na ferida e um bando se rebelou. Mas eu vou continuar tratando disso, porque eu não tenho outro interesse. O meu interesse é o bem-estar. É que as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não é outro. Eu não quero nada. Absolutamente nada material de ninguém. Porque Deus sempre me sustentou, me sustenta. Não é com a igreja, não é com o dinheiro da igreja. Não é com o dinheiro dos irmãos. Essas coisas têm que ser ditas. Porque às vezes tem muita gente que não sabe. Precisa saber. Não é para me vangloriar, mas é para glorificar o nome do Senhor. Para provar que Ele é fiel e Ele sustenta. Então Ele sempre me sustentou no meu trabalho. Não é com dinheiro de igreja. Tá certo? Os dois tesoureiros, há 21 anos aí, tá certo o que eu estou dizendo aqui? Ou estou falando uma coisa e fiz outra? Porque às vezes o camarada vem aqui e fala uma coisa para impressionar a plateia, mas no fundo ele é outra coisa. Não. Os dois tesoureiros estão aqui. Desde a fundação da igreja. Nunca. Irmão, tem um dinheiro aí da igreja para me emprestar, para me dar, para me ajudar. Não. Nunca. E Deus sempre me sustentou. E continua sustentando. Eu pedi isso para Ele. Porque eu não queria ser pastor. Ele me colocou como pastor. Ele me colocou. O Senhor vai me colocar, mas o Senhor vai continuar me sustentando no meu trabalho. Não dinheiro de igreja. Porque o dinheiro da igreja não é para isso. Também não é para fazer festa, viu? O dinheiro da igreja. Jogar fora. Não é. Às vezes falta visão administrativa. Acho que o dinheiro da igreja é para ficar fazendo festa. Não é. Não pode gastar o dinheiro da igreja à toa, jogar fora, com desperdício, ser perdulário. Mas quem não tem noção e não administra a própria vida, faz assim, porque não soube fazer na vida dele, vai fazer com o dinheiro da igreja. Não é o meu caso, graças a Deus, nem da diretoria que está aqui. Mas ele diz aqui o seguinte, olha. O impostor é alguém que engana outros por meio de um caráter fictício ou de um disfarce falso, como o lobo em pele de cordeiro. O apóstolo não limitou o engano deles para com os outros. Ele disse que a influência deles é estendida para eles mesmos, quer dizer, vão se enganando e enganando os outros. Eles realmente, prestem atenção nisso aqui. Eu não escrevi não, está escrito aqui. Ó. Não mandei escrever também não, viu, irmãos? Não mandei, está escrito aqui. Eles realmente acreditam que servem ao Senhor
confessam ter a experiência do novo nascimento. Não estou inventando, não. Podem conferir aqui. Confessam ter a experiência do novo nascimento. Falam fluentemente a linguagem das Escrituras, enquanto participam das atividades cristãs. A única maneira de discerni-los é pelo fruto de suas próprias vidas. A vida fala. Eu tenho estudado, porque eu gosto de estudar, né? Eu gosto. Eu tenho esse defeito. Minha mãe está ali, minha mãe. Ontem ainda estava lembrando desse fato. Eu tinha 6 anos de idade, eu já sabia a tabuada de cor. Lia dicionário, porque na época não tinha outra coisa para ler, não é? Dicionário. Revistas que me davam, jornais que me davam. Catatauzinho com 7 anos, do primeiro ano, na escola me botaram em cima de um caixote numa mesa para fazer o discurso. Eu lembro dessa cena. Não é mérito nenhum meu, não. Deus me dotou dessa vontade. Nem vou falar capacidade e inteligência. Mas é Ele quem dá, nós vimos aqui na Bíblia. Ele quem dá. Então eu tenho esse defeito, eu gosto de ler. De dezembro para cá, uns 30 livros, pelo menos eu li. De dezembro para cá. Não estou falando isso para me vangloriar, não. Porque a Bíblia diz que nós devemos buscar o conhecimento. Abrir a mente. Senão a gente fica com a mente assim, olhando a vida por um funil. É interessante, eu falei isso aqui um dia, há pouco tempo, e vou repetir. Eu fico desconsolado quando vejo alguém falar, estou tão desanimado. Eu olho para a pessoa e não acredito. O que Jesus diz que nós devemos ter? João 16, 33. Bom ânimo. Ele não disse assim, tenha um desânimo e as coisas vão se acertar. Não. No mundo tereis aflições. Ou vou esperar um mundo melhor. Aliás, a época agora é propícia, né? Campanha política, todo mundo vai resolver tudo. Resolve tudo, todos os problemas. Propósito de tudo quanto é jeito. É gente mentirosa que diz o que é quando não é. Faz campanha se apresentando. Eu sou fulano, eu sou isso, eu tenho aquilo. Mentira. Mas isso é o reino de Satanás. Mas Jesus falou para a gente não se iludir com essas coisas. E nem com as pessoas. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo. Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Tem alguma coisa que eu não posso? Todas as coisas. Em quem? Como? Quando? A sabedoria. Em Cristo. Estando em Cristo. Sendo filho de Deus. Não é servindo ao diabo. Não é obedecendo ao diabo. Não é dando ouvidos à voz do diabo. Mas é dando ouvidos e obedecendo à palavra de Deus. O cristão não nasceu para ser derrotado, mendigo, miserável. Não. Ele já é mais do que vencedor em Cristo. Quando ele crê piamente que ele foi incluído no corpo de Cristo. Cristo vive nele, mas vive fazendo o quê? Os seus interesses? Não, os interesses dele, do reino de Deus. Seria uma contradição muito grande. Deus sendo o dono do ouro e da prata e tendo um filho miserável. E eu estou falando miserável, não é só de dinheiro, não. Saúde miserável, vida miserável, emoções miseráveis, vida estrangulada, sem perspectiva de vida, sem objetivos. Isso é ser miserável. Aí o milionário, bilionário, cheio de dinheiro, comete suicídio, porque falta tudo isso na vida dele. Miserável. Foi por isso que Jesus chamou aquele fazendeiro rico de um homem pobre, louco, chama ele de louco, louco. Você tem tudo que o mundo pode te dar, mas você não tem um principal. O que falta na tua vida? Aquele outro jovem que chegou para Jesus, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Tenho observado tudo, mas o coração dele estava preso nas coisas. Então nós temos os dois lados, não um lado só. Aliás, a moeda tem dois, viu? As pessoas ficam só com uma face da moeda, vira? Ela tem outra, tem dois lados.
Tem duas faces a moeda. Eu tenho pena de quem olha só um lado da moeda. Está capenga, não é? Você não tem só o lado esquerdo, você tem o lado direito também. Você tem os dois lados. Você tem dois braços, duas pernas, dois olhos. É uma boca só. Aí tem muita gente que fala muito, vê pouco e ouve pouco. Vamos continuar aqui. Estamos caminhando para o final desta manhã da nossa reflexão. Esses impostores, prestem atenção, contaminam a sua carne, rejeitam a autoridade e blasfemam das dignidades. Rejeitam a autoridade, contaminam a sua carne e blasfemam das dignidades. Como diz Judas, a carta de Judas tem um capítulo só, no versículo 8, eles são murmuradores, prestem atenção, murmuradores, queixosos, andam segundo as suas concupiscências. Sua boca diz coisas arrogantes. Adulam pessoas por causa do interesse. Misericórdia. Sabe o que é asco? Nojo. Dá nojo. Quando pessoas se aproximam assim, eu tenho nojo, eu sinto nojo, imagino Deus. Você vê que ela está com outra intenção. Aí te bajula. Te leva, te promove, né? Faz aquela média, massageia o ego. Misericórdia, dá nojo. Porque ela tem interesse por trás daquilo que ela está fazendo. Ela tem outro interesse. Segundo os interesses, terceiros, quarto, quinto, interesses. Ela não é sincera, ela não é autêntica, não é verdadeira, ela é hipócrita, fingida. É o lobo, está disfarçado ali de cordeiro, mas é lobo. Estes são os que causam divisões, e esta não é uma descrição exata de muitas pessoas que criam problemas nos lares, nos ministérios e nas igrejas. Eu não escrevi, não. Eu não escrevi isso aqui, não. São as pessoas que causam divisões. Não é uma descrição exata de muitas pessoas que criam. Aliás, está fazendo uma pergunta. Esta não é uma descrição exata de muitas pessoas que criam problemas nos lares, nos ministérios e nas igrejas? Onde ela for, ela vai criar problema. Existe uma coisa, né, que a mente, o nosso cérebro, funciona assim, que nós trazemos desde o útero da nossa mãe. E aquilo fica congelado e nós vamos acumulando ao longo da vida. E se aquilo não é resolvido, a gente vai repetindo aquilo. Então o problema não está no lugar. O problema está aqui. Está aqui. Eu saio daqui e vou para outro lugar. Eu vou levar o problema para lá. Vou repetir o mesmo comportamento e o mesmo padrão naquele lugar. Porque o problema não está no lugar. Eu contei aqui um dia uma historinha, né, de uma metáfora de um cidadão que chegou numa cidade. Eu vou repetir, porque às vezes alguns não lembram, ou não estavam aqui. Chegou na cidade. Tinha um senhor na entrada da cidade com uma criança. Ele disse: meu senhor, como é que é essa cidade aqui? Aí o senhor perguntou para ele: o que você está procurando? Ele falou: eu queria mudar para cá, porque na cidade onde eu moro, as pessoas são feias, são ignorantes, são sem educação. É uma cidade pobre, miserável. Eu estou procurando um lugar para arranjar a minha vida. Aí o velho olhou para ele e disse: olha, não vem para cá não. Não vem para cá não, porque essa cidade é igual à sua. Ele falou: procura outra cidade. Foi embora. No outro dia chegou um outro. Carrão, último estilo, 0 bala. Meu senhor, como é que é essa cidade aqui? Lá estava o velho e a criança. O que é que você está procurando? Ele falou: estou procurando uma cidade para expandir os meus negócios. Porque a cidade onde eu moro, eu tenho um negócio, um comércio, uma indústria que cresceu muito. E eu quero alargar fronteiras. Pois então venha para cá, que esta é a cidade que você procura.
Foi embora. O menino virou para o velho e disse assim: mas por que o senhor falou uma coisa para aquela pessoa ontem, que fez a mesma pergunta, e hoje o senhor falou outra coisa para essa pessoa? Ele falou: sabe por quê? Porque aquela pessoa lá estava querendo trazer os problemas dela para cá. Porque o problema não está na cidade, está nela. E se a cidade dela não presta, e as pessoas são do jeito que ela descreveu, aqui vai ser a mesma coisa. Agora esse outro não. Esse outro mostrou que é uma pessoa otimista, que tem visão, que quer expandir negócio, que quer prosperar, que quer gerar trabalho, renda, riqueza. É desse tipo de gente que a cidade precisa. Duas pessoas, a mesma pessoa deu a resposta diferente para a mesma pergunta. Onde é que está o problema? Não é na cidade, não é no lugar, é na pessoa. Olha, eu vou dar 3 nomes bíblicos. Depois vocês pesquisem, investiguem, que vale a pena. O apóstolo Paulo, aliás, apóstolo Paulo não, Judas diz, aqui ainda não tem o nome, aliás, tem aqui os nomes, ó. Judas diz no versículo 11, já que é um capítulo só, ele diz: ai destas pessoas, ai. Porque foram pelo caminho de Caim, nome Caim, e por amor do lucro se atiraram ao erro de Balaão, o segundo nome, Caim, Balaão, e pereceram na rebelião de Coré, terceiro nome, Coré. Investiguem na Bíblia o que eles fizeram e o que aconteceu com eles, o que Deus fez. Ele diz: Caim apresentou uma oferta desobediente. Caim ficou ofendido, rebelou-se contra Deus e matou seu irmão. Caim se ofendeu, foi desobediente. Balaão era ganancioso pelo poder, pela fama, pelo dinheiro, prostituiu a unção que estava sobre a sua vida e por causa disso morreu ao fio da espada por ordem de Deus. Balaão se rebelou, foi desobediente. Vejam se há alguma semelhança na história destes personagens. Coré era um sacerdote, um descendente de Levi. Mas ele se levantou em oposição a Moisés e a Arão no deserto, afirmando: demais é o que vos arrogais a vós, porque pois vos elevais sobre a Assembleia do Senhor? A preocupação de Coré não era o fato de Moisés estar sobrecarregado. Ele queria uma parte da autoridade de Moisés. Se rebelou contra Deus, contra a autoridade que Deus instituiu. A sua intenção oculta era se promover, insubordinado à liderança indicada por Deus. É Deus quem coloca, institui autoridade. Ele acusou Moisés, a quem Deus havia colocado e exaltado. Acusou Moisés de exaltar a si mesmo, exaltar-se a si mesmo. E ao fazer isso, Coré se colocou contra a autoridade de Deus. Sua rebelião foi julgada quando ele foi engolido vivo pela terra. É Números capítulo 16, para facilitar aí, tá? A terra engoliu 250 pessoas naquele dia. Coré, sua família e os seus seguidores. Não brinca com Deus, não. Não brinca, não. A melhor coisa é a humildade, é a obediência. Sabe, Senhor, estou aqui. Se eu não estiver fazendo certo, aliás, eu não consigo entender como não fazer certo se eu estou pedindo a direção do Espírito. Eu não posso duvidar. Que o teu Espírito me guie, me oriente, me dê a visão, me dê sabedoria, me mostre. O teu Espírito,
Quero nada para mim, quero para a tua glória, para o teu reino e para o bem da igreja e das pessoas. Não pode dar errado. E se eu não estiver, Senhor, agindo conforme a tua vontade, me mostre pelo teu Espírito. Ele mostra. Ele mostra. A rebelião é o quê? É como o quê? Hã? Rebelião é como o pecado de feitiçaria. Meu Deus, como tem feiticeiro no meio do povo de Deus. Como tem feiticeiro. Opa! Feiticeiro dentro da igreja? Tem. Tem. Dentro da igreja, não sou eu. E nós vamos tratar disso, hein? Isso aqui é só uma introdução. Nós vamos tratar disso até o final do ano, se Deus permitir. Em nome de Jesus. Porque nós precisamos corrigir as coisas. Precisamos acertar as coisas. Ajustar as coisas. Rebelião é como o pecado de feitiçaria. Rebelde é aquele que não obedece. É aquele que se levanta contra. Rebelde. Feiticeiro. Meu pai. Chegar dentro da igreja. Cadê os feiticeiros daqui? Ninguém vai aparecer, não é? Vai ter um punhado. Um punhado dentro da igreja. Aliás, Jesus disse que tem joio no meio do trigo, né? Não sou eu. Jesus disse, olha, o semeador semeia a palavra, trigo. O diabo vem e semeia o joio. Põe os dois na mão. Só faz assim. Aí você vai ver a diferença. O joio só tem casca. Só casca. Ele parece o trigo. É só casca. Engana. É só casca. Não tem conteúdo. Não tem a semente, não tem o alimento, não é nutritivo e não serve para nada. Jesus serve para ser queimado. Quem vai queimar o joio, Senhor? Isso não é você. Quem vai arrancar o joio, Senhor? Não é você. Não é você. O que eu tenho que fazer, Senhor? Prega o evangelho e alerta, ensina. Porque ele mandou pregar o evangelho e ensinar as duas coisas. Ele não mandou fazer uma só. Vou pregar o evangelho, só o evangelho. Não, além de pregar o evangelho, você ensina as pessoas. Exorta as pessoas. Alerta as pessoas. Para essa realidade aqui, ó. Coré se rebelou contra Moisés. Quem é que colocou Moisés no comando? O que aconteceu com Coré? A terra abriu e engoliu Coré, sua família e 250 pessoas num só dia. O texto bíblico está aí, ó, de Números 16. Leia. É sério o assunto ou não? É sério? É sério. Que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, continue nos dando sabedoria, que é Cristo, para vivermos sob a direção do Espírito Santo, para glorificar e honrar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.